Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais 3 novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6h15 da manhã. Não percam, além disso, no final do vídeo traremos a possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso! Vamos começar o vídeo aqui já falando de Gabigol porque tem muita gente me perguntando sobre a situação do Príncipe da Gávea, após mais de 5 horas de deliberação. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, TJDAD, optou por adiar a análise do caso de Gabigol, que enfrenta a possibilidade de uma suspensão de até 4 anos por uma suposta tentativa de fraude durante um exame no ano anterior. Assim, a continuação está agendada para o dia 25 de março. O julgamento de Gabigol teve início nesta segunda-feira, 18, depois de ele ter sido denunciado em dezembro. O atacante do Flamengo esteve presente acompanhado por seu advogado, Bichara Neto, que anteriormente defendeu Paulo Guerreiro em um caso de doping perante os tribunais da FIFA em 2017. Além disso, o jogador contou com o apoio de Rodrigo Danchey, vice-presidente geral e jurídico do clube rubro-negro. Mas o julgamento foi adiado visto que a sessão desta tarde já se estendia por cerca de 5 horas. Gabigol foi denunciado por uma suposta tentativa de fraude durante o exame antidoping. Segundo o controle antidopagem, ele teria dificultado a realização do exame no Ninho do Urubu. O atacante foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. De acordo com os denunciantes, Gabigol não seguiu as instruções básicas para os exames, em um incidente ocorrido no dia 8 de abril de 2023. O jogador teria ignorado a equipe de antidopagem no Ninho do Urubu, foi almoçar e tratou com desrespeito os presentes. Por fim, Gabigol se irritou com a abordagem. O código prevê uma suspensão de até 4 anos, caso seja condenado. No entanto, internamente, o Flamengo acredita na absolvição de Gabigol. O fato de os resultados dos exames do jogador terem dado negativo é usado pela defesa na tentativa de evitar a punição. Contudo, a conduta do jogador é o motivo central do julgamento. Em caso de suspensão, Gabigol ficará fora das finais do Campeonato Carioca. As finais estão marcadas para o último fim de semana de março e o 1º de abril, com Flamengo e Nova Iguaçu disputando o título. Entretanto, a Ferj ainda não definiu as datas dos confrontos. Fiquem aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. Porque agora vamos para a segunda notícia. O Flamengo aproveitará estes 15 dias durante a data FIFA para discutir a possível contratação de mais um jogador, especialmente para reforçar o meio-campo. O técnico Tite está em constante diálogo com o departamento de futebol para tomar essa decisão em conjunto. Tite e sua equipe irão analisar e decidir se devem ou não buscar mais um meio-campista. É importante destacar que haverá uma mini janela de transferências aberta de 1º a 19 de abril exclusivamente para jogadores do futebol brasileiro, o que limita as opções disponíveis. O Flamengo já tem 2 alvos em vista, Maurício, do Internacional, e Eric, do Atlético Paranaense. No entanto, a decisão final sobre a contratação é de responsabilidade do técnico Tite, que sugere nomes para o departamento de futebol avaliar e negociar. Considerando o cenário do futebol brasileiro, quem você gostaria de ver no meio-campo do Flamengo, se você estivesse no comando das contratações? Agora vamos para a terceira notícia, uma bomba na verdade que vai pegar vocês de surpresa. Flamengo observa meio-campista do Vasco para possível contratação. O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços para fortalecer ainda mais o seu elenco. Dentre os jogadores observados pelo clube carioca está um meio-campista que atualmente defende as cores do Vasco da Gama e tem contrato até o fim de 2025, com habilidade e versatilidade para atuar tanto como meio-campista quanto como ponta-esquerda. O jogador em questão desperta interesse no Flamengo devido ao seu talento e capacidade de agregar qualidade ao setor de criação de jogadas. A possibilidade de contar com Dimitri Payet, atleta com experiência no futebol brasileiro e familiaridade com o cenário do Rio de Janeiro, é vista com bons olhos pela comissão técnica e pela diretoria rubro-negra. Payet poderia trazer novas opções táticas e aumentar a competitividade no elenco do Flamengo. No entanto, é importante ressaltar que as negociações ainda estão em estágio inicial.
e não há garantias de que o jogador do Vasco será contratado pelo Flamengo. Questões como valores de transferência e salarial precisam ser discutidas entre os clubes envolvidos. Os torcedores rubro-negros aguardam com expectativa por possíveis novidades no mercado de transferências e esperam que o Flamengo possa fortalecer ainda mais o seu elenco, visando os desafios que terá pela frente na temporada. A chegada de Dimitri Payet, meio-campista do Vasco, seria mais um passo em direção ao sucesso e à busca por títulos para o Mengão. Então, nação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Dimitri Payet? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, você quer a permanência de Gabigol no Flamengo? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.